Sabe quando a gente sonha com alguma coisa por tanto tempo que quando ela finalmente acontece a gente não sabe nem como reagir? Esse aí carregando esse monte de malas pesadas sou eu. Mas depois eu vou falar mais sobre essas malas, porque agora eu não tô sentindo nada. Tudo parece mais leve. Eu tô aqui no Clube Veleiros do Sul. É um clube de velas famoso aqui em Porto Alegre. Foram vários anos trabalhando duro, batalhando e sonhando para que esse dia finalmente chegasse. A estrada foi longa, mas finalmente lá estava a nossa cabana. bensound.com. Mas agora começava uma corrida contra o tempo. Ia ser um entra e sai de fornecedores fazendo os ajustes finais no barco. A gente tinha que garantir que o cabana ia estar com tudo pronto para poder subir do Porto Alegre para o Rio de Janeiro. E a gente já estava monitorando a próxima janela de tempo que teria favorável para subir com o barco. Então tinha que estar tudo pronto até lá. O plano era sair de Porto Alegre, fazer uma parada em Rio Grande no dia seguinte e subir navegando por mais 3 dias até chegar em Itajaí, onde a gente ia pegar a Pri. Só que a gente não podia sair a qualquer dia. Tinha que esperar uma janela de tempo com ventos favoráveis, primeiro para fazer a descida e depois para subir, senão a gente ia ficar com vento contra. E parecia que lá para o domingo esse vento favorável já estava se formando. Toda semana, enquanto espera a janela para poder fazer a viagem, tá estudando os manuais do motor, dos eletrônicos, do controle de bateria, um monte de coisa aqui para divertir. Nesse meio tempo eu também aproveitei para visitar uma fábrica de velas chamada Quantum Sales, lá de Porto Alegre. Foram eles que fizeram as velas do cabana. E foi bem interessante conhecer o processo de fabricação e aprender mais sobre as velas que a gente tem no barco, né? Essas malas foram um desafio à parte também, porque eu tinha que primeiro conseguir pensar em tudo que eu ia precisar para os próximos dias aqui no barco, né? Não sei, 1 semana, 2 semanas com o barco aqui parado na marina, quando termina a preparação, e depois os 8, 10 dias de travessia. O barco não tem nada, então teria que pensar tudo que eu podia precisar durante esse tempo todo. E além disso, ainda tinha que conseguir compactar isso tudo dentro de 2 malas, que era o que eu tinha para despachar e trazer no avião. Mais aquela mala de ombro, né, com bagagem de mão. Como dizem aí que saco vazio não para em pé, o primeiro item que eu pensei em trazer foram 2 panelas para poder fazer comida aqui durante o período que a gente vai estar aqui, né. E eu vou estar pelo menos com 3 pessoas nessa travessia, então tinha que ser panelas com tamanho suficiente, mas ao mesmo tempo tinha que ser do tamanho que caiba no fogão. Aqui é um fogão de 2 bocas, então por sorte eu consegui trazer essas panelas. Essa aqui que é grande, é maior que a minha mão, a boca dela, essa um pouco menor, mas as 2 couberam certinho no tamanho desse fogão aqui. E também falando em comida, não pode ficar sem um cafezinho, né? Então eu já trouxe essa cafeteira italiana que com ela você faz o café tudo num item único, né? Você não precisa ficar montando e deixando o filtro em cima com o carro balançando, podendo cair. E já que tem café, também vamos de cafeteira térmica. Bem, outro item que não pode faltar, lanterna, né? Porque tem que economizar a energia do barco, mas também porque às vezes você tem que fazer uma manutenção ou mexer em algum cantinho do barco que não tem uma iluminação boa. Então essas lanternas de cabeça são fundamentais, né? Ela tem vários níveis de iluminação, ainda tem essa luz vermelha que é boa para o escuro, porque se você acender aquela luz branca, acaba dilatando a pupila, quando você apaga a luz você não enxerga mais nada no escuro também. E além dessa, eu ainda trouxe essa outra aqui, que é uma luz bem forte, que de um lado é um feixe e do outro lado é uma iluminação mais ampla. Tem uma segunda lanterna de cabeça. Tenho essa aqui, que é um clipezinho bem bonitinho que eu ganhei.
Você coloca na roupa também, consegue iluminar tipo a de cabeça. E essa aqui que eu espero não usar, que é uma lanterna aquática, né? Se precisar fazer alguma manutenção embaixo d'água, ela tá aqui, mas tomara que não precise. Eu trouxe essa roupa de tempo aqui, né? Já que a gente deve pegar um tempo ruim na travessia. Só ela já ocupou metade de uma mala, que é bem grossa, sem contar as roupas térmicas, né? Junto. E 2 coletes desse com os moitões aqui para prender na linha da vida, além da linha da vida. E ocupa um espaço absurdo aqui também na bolsa. Uma cadeira para subir no mastro. Espero que não precise subir nessa travessia, mas já é bom deixar aqui no barco também. Um outro item que eu já tinha e aproveitei para trazer foi esse binóculos aqui. E ainda tem um monte de coisinha pequena, mas quando você vai colocando na mala, você vê que já ocupou quase o espaço todo que você tinha, né? Bolsa aqui que é resistente à água, de 40 litros. Os plugs silver tape. Multímetro, a máscara de mergulho, snorkel, pregador de roupa, o isqueiro, a prova de vento, um canivete, uma faca, uma ferramenta multifunção aqui, um barômetro, uma alidade, cordas aqui para amarrar cabo, um filtro de água, escorredor de macarrão aqui que ocupa menos espaço porque ele é dobrável, talheres, faca, garfo, colheres, alguns panos de prato, esses potes aqui, né, para poder armazenar comida. Eu trouxe também um item muito importante que, acredite ou não, já salvou nossa vida algumas vezes, ó. Um apito. A Priscila comprou isso aqui quando a gente foi fazer trilha nas montanhas nos Estados Unidos, que tinha urso. E, segundo ela, isso aqui ajudou a espantar os ursos da trilha, né? Na dúvida. E aqui pro veleiro é importante como item de sinalização também. Sem falar nessa caixa de ferramentas, né? Que é super pesada e eu acabei tendo que despachar com uma mala também. Tentei trazer as principais ferramentas que podem ser úteis aí na travessia. Ontem finalmente a gente velejou com cabana pela primeira vez, depois de alguns dias aí de inspeção para confirmar que estava tudo certo com o barco, conseguimos sair, fazer o teste de mar. Cara, foi emocionante, muito legal mesmo ver o barco na água, as velas abrindo, até ver a vela pela primeira vez, né, porque eu não tinha noção ainda de como seria o desenho dela. Vou colocar as imagens aí para vocês verem como é que foi a velejada. E depois eu vou contar também 2 sustos que eu tive que até ajudaram a gente a ter uma ideia melhor de que a vida no mar não é também uma brincadeira, é uma coisa séria, né? Velejada do Camaro. Bem, como vocês viram, né, foi demais a velejada, acho que a gente ficou umas 2, 3 horas lá fora. Eu falei que a gente teve 2 sustos, né? O primeiro foi quando a gente estava velejando, a gente estava dentro de um canal, ou assim, no limite do canal, não era uma área arriscada, mas do nada sentimos alguma coisa bater na quilha e depois no leme. Foi bem de leve, foi só um barulho e um susto mesmo. O pessoal que estava comigo, que está mais acostumado com a região aqui, falou que provavelmente foi algum tronco de árvore solto, que é comum. A gente pegamos uma árvore. Já o segundo susto foi mais assustador. Corri o risco de perder o barco. A gente chegou da velejada ontem, estava com 3 velejadores, até que são experientes aqui da região. Atracamos o barco no trapiche, e eles fizeram as amarrações. Depois eu fui dormir. Durante a noite toda tinha um vento muito forte. Tá até agora está com volta de 17 graus, 17 nós. Mas durante a manhã, quando eu acordei, estava com 20, 25, chegando a 30, com umas rajadas. E de proa, né, empurrando o barco pro trapiche. Quando eu cheguei ali fora, a plataforma do barco estava uns 3 centímetros distante do trapiche, que é um trapiche de cimento. Então, se tivesse andado um pouquinho mais, ou se eu demorasse um pouco mais a chegar, ele ia bater, começar a fazer algum buraco ali e podia afundar o barco, né? Então, na mesma hora, eu já corri lá para a proa, vi que a gente tinha um cabo, um spring de proa,
que não estava bem amarrado e estava folgando, então isso estava deixando o barco vir para trás. Aí na mesma hora eu corri, liguei o motor, mesmo assim sem nunca ter tido essa experiência, né, eu consegui pensar em ligar o motor, dar avante e para folgar o cabo para eu conseguir caçar, porque sem folgar não dava, porque o vento estava muito forte. Só que aí eu, com receio de ir muito para frente, eu só dei um pouco para o barco pegar um pouquinho de segmento e já corri lá para tentar folgar o cabo, não consegui, voltei, tentei mais uma vez também, ainda estava muito pesado para puxar o barco só na mão. Aí na terceira tentativa, por sorte, passou um velejador aqui pelo trapiche e eu pedi ajuda, aí ele me ajudou enquanto um dava avante no motor, o outro foi lá, folgou o cabo, reamarramos e também a gente viu que na proa, para bombordo, não tinha um spring, porque estava faltando ali e aí simplesmente não botaram. Então eu peguei um dos cabos que eu já tinha no barco e coloquei, mas isso ficou uma lição. A partir de agora a responsabilidade do barco é minha, né? Então independente da experiência, independente de quem esteja aqui, eu tenho que sempre verificar, inspecionar e garantir que tudo foi feito de forma correta e está tudo seguro. Enquanto eu aguardava, eu também aproveitei para fazer alguns testes com a antena da Starlink. Ela tem essa configuração flat que permite que ela fique plana e com isso ela não vai ficar corrigindo o posicionamento conforme o barco balança. Isso deve ajudar a economizar energia. E pelo resultado dos testes, parece que a plana até atinge uma velocidade mais alta. Eles acabaram de entregar aqui. Comprei com eles em São Paulo. Pessoal, agora as coisas estão ficando sérias, hein? Acabei de receber a mensagem aqui do skipper confirmando que a previsão do tempo tá se alinhando para a gente sair daqui a 2 dias. A gente vai, no dia 30, fazer as compras de manhã, abastecer o barco com água, combustível, e sair lá para o meio do dia, com a previsão de chegada no Rio Grande no dia seguinte. Aí a gente espera lá no Rio Grande a frente fria entrar, que deve acontecer no dia 1º, e dali a gente sobe por mais 3 dias até chegar em Itajaí, que vai ser a primeira parada depois de entrar no oceano. Lá em Itajaí a gente vai deixar 2 tripulantes que vão estar fazendo esse primeiro trecho com a gente, e a gente vai finalmente pegar a Pri, que ela vai estar esperando lá em Itajaí, e vai ser a primeira vez que ela vai entrar no barco desde que ficou pronta, né? Então vai ser legal também. E lá de Itajaí a gente vai talvez fazer mais uma parada em Ilhabela ou em Santos, dependendo um pouco de quanto tempo a gente vai usar o motor até lá. Como o motor é novo, depois das 100 primeiras horas tem que fazer a revisão obrigatoriamente, para caso da garantia. Então, dependendo do tempo que a gente usar o motor até lá, se a gente não conseguir velejar, não tiver vento a favor, né? A gente vai ter que fazer essa revisão e prevendo chegar no Rio no dia 7 de setembro. Então vamos ficar na torcida aí. Boa pegada. Vamos lá, boa partida então. Boa. Aí é 1h30. Estamos partindo aqui, Renê, Lucão.